Fotometria está no ar e o nosso convidado de hoje é o fotógrafo esportivo Gabriel Castro, amante do futebol e torcedor do Atlético Mineiro. Você é formado em publicidade. Seu primeiro contato com a fotografia foi no intercâmbio em Nova York. Como foi esse contato com a fotografia? Na verdade, eu sempre apreço por fotografia. No curso de publicidade eu tive aulas de fotografia, mas o interesse por trabalhar com fotografia de verdade, por me envolver de verdade com a fotografia, surgiu em Nova York, onde eu comprei uma câmera para fotografar a cidade. As pessoas da cidade, é uma coisa que me encantou muito morar lá. E eu quis realmente ter uma câmera em mãos para registrar aquilo. Foi assim, o primeiro trabalho, até como hobby, na fotografia. Quando eu voltei de Nova York, já com a câmera em mãos e com equipamento bacana, sempre fui muito torcedor, estava sempre no estádio, fazendo como torcedor mesmo. Era apaixonado, tinha Twitter sobre o Atlético, falava muito sobre o Atlético nas redes sociais e pintou o interesse, às vezes, de cobrir algumas coisas, alguns eventos, por exemplo, os jogadores que eram recebidos pelo Atlético. Eu ainda não tinha acesso ao campo, não tinha acesso a treinamentos nem nada. O que eu podia fazer era algumas coisas de torcida, algumas reuniões de torcida que eu fui fazer o registro como registro fotográfico normal. E surgiu a oportunidade de trabalhar para a assessoria do Guarani de Divinópolis. Foi a minha primeira experiência, na verdade, com a fotografia esportiva dentro de campo. Você se dedica ao Galo como um projeto pessoal. Além desse projeto, você fotografa outras coisas, outros esportes? Hoje eu tenho uma empresa sou sócio de uma empresa de comunicação, o Grupo Eleven, e a gente trabalha para vários segmentos. É um dos focos da empresa trabalhar, por exemplo, com futebol. Nós temos aí o Tricordiano, o Luan, atleta do Atlético, é nossa cliente também. Então a gente continua firme e forte com o esporte, mas também fazemos outras áreas, como coberturas de eventos, fotografia de produto e experiências das pessoas nos lugares. Por exemplo, nós temos aí várias casas de bares em Belo Horizonte, trabalhamos com vários bares. A gente faz aí fotos sociais dessas casas, no caso, para compor um trabalho muito legal que a gente faz aqui de rede social. O quanto a sua paixão pelo Galo influencia na hora de fotografar? Poxa, influencia pra caramba. Assim, o meu trabalho foi construído de uma forma um pouco mais romântica do que o fotojornalismo esportivo, na verdade. E eu só consegui fazer isso por causa da minha paixão pelo Atlético. Que eu conseguia enxergar, às vezes, uma coisa que um outro fotógrafo que está ali dedicado apenas a fazer a fotografia de campo não notava, às vezes. Uma das partes da minha fotografia que compõe muito com o meu trabalho como fotógrafo dentro de campo são fotografias de torcedores, por exemplo. E eu comecei a fazer esse tipo de registro porque eu não me sentia satisfeito ali dentro, não estando na arquibancada, que foi onde eu comecei, onde eu estava, por exemplo, há pouco tempo atrás, antes de começar realmente a fazer a fotografia esportiva. E eu tentava achar em campo um torcedor que estivesse sofrendo tanto quanto eu, ou tão alegre quanto eu. E por esse motivo eu comecei a fazer fotos de torcedores, me dediquei bastante a essa parte do trabalho. E foi até uma parte do trabalho que deu bastante notoriedade, porque é um pouco diferente, é um pouco mais lúdico e romântico trabalhar nesse sentido, registrando a torcida. Qual que é o maior desafio de trabalhar com o que se ama? Receio de, às vezes, não conseguir retratar tão bem o quanto a gente quer e o quanto a gente ama.
Você publicou com o jornalista Fred Melo Paiva o livro O Atleticano Vai ao Paraíso. Como foi contribuir para essa publicação? Para mim foi fantástico. O Fred entrou em contato pedindo minhas fotos. Eu falei assim, poxa, o Fred Melo Paiva, ele já tinha uma coluna super reconhecida no estado de Minas, e quando ele viu minhas fotos e dando para mim um feedback muito legal a respeito do trabalho que eu estava fazendo, é uma coisa que eu nunca imaginava. Foi em 2013, 2012 que ele entrou em contato. Poxa, tinha um ano e pouco que eu estava fazendo trabalho com o Atlético. Uma coisa que ainda assim, eu precisava ainda de construir o meu trabalho, me deu uma força muito legal. Ele entrar em contato e falar assim, eu quero contar com suas fotos, continua fazendo suas fotos que a gente vai lançar um livro com suas fotos. O livro, na verdade, só saiu um ano depois, mas assim, me deu uma força muito legal, e o Fred foi muito bacana comigo desde sempre. E é um trabalho assim, de um torcedor que foi eternizado em uma publicação. Eu me sinto assim, muito honrado de ver o meu trabalho eternizado de alguma forma com o nome do Galo. Você é dedicado ao Galo desde 2011. O título da Libertadores seria o ponto máximo dessa relação? Sem dúvida alguma. Foi o momento máximo ali para todo atleticano. E principalmente da forma que foi. Ainda que o Atlético não tivesse vencido a competição, se tivesse chegado até, por exemplo, tivesse passado da partida contra o Tijuana, a segunda, o momento máximo talvez seria aquela defesa do Vitor. Passando da defesa do Vitor, talvez a segunda etapa seria a vitória sobre o Newell's, a vitória não, o empate e depois a vitória nos pênaltis, né? Talvez seria do Newell's, que nos levou à primeira final de Libertadores, e como foi campeão, acho que fomos agraciados aí com um título, né? Que acabou coroando toda a campanha e acabou coroando também todo o nosso trabalho. Chega a um ponto que o fotógrafo esportivo, ele já sabe o suficiente ou ele tem que se reinventar conforme o mercado? Não, de forma alguma. Acho que, não acredito nem que fotógrafo, acho que em qualquer outra profissão a gente tem que estar sempre em busca ali de alguma coisa bacana que agregue ainda mais o trabalho. O fotógrafo, então, nós precisamos estar sempre estudando. Existem tantas referências para fotografia e até fora da fotografia, cinema, artes plásticas, arquitetura, outras formas de arte que agregam tanto ao trabalho do fotógrafo que a gente não pode parar hora nenhuma de estudar, não só fotografia, mas qualquer outra área que consiga cruzar um pouco de referência que possa agregar de alguma forma. O fotógrafo Gabriel também deixa sua opinião sobre a popularização dos equipamentos e aumento do número de profissionais na fotografia. Desde que esses profissionais realmente se engajem no que estão fazendo, estudem e levem a fotografia a sério, o cliente de fotografia a sério, só tem a engrandecer a profissão. Existem várias formas de trocar experiências a respeito, e fotógrafo, apesar de muita gente achar que não, tem muita gente no mercado, eu acho que o mercado sempre vai abrir portas àquela pessoa que realmente se dedica à profissão e que estude cada vez mais para fazer um trabalho melhor e de acordo com a sua, claro que de acordo com a sua especialidade e tal. Você diz que fotografa da arquibancada também. Como que você lida com a questão do direito autoral? A partir do momento que o torcedor está em campo, ele está suscetível a ser fotografado, a ser registrado. Eu posso fotografar como fotógrafo associado qualquer e que esteja ali dentro de campo, cadastrado. Eu posso fotografar qualquer torcedor. E o que eu não posso é vender essa imagem sem que eu tenha autorização dessa pessoa. Ou qualquer tipo de relação comercial que eu tenha com essa imagem sem essa autorização da pessoa ou algum tipo de combinado, eu não posso. Nem do torcedor e às vezes até dependendo do serviço ou da impressão, por exemplo, do que eu for fazer,
eu não posso vender também fotos sobre os atletas. Muito obrigada, Gabriel, pela participação. Eu que agradeço, assim, uma honra estar participando aqui com vocês e compartilhando um pouco do que eu sei sobre a fotografia esportiva também, e desejo sucesso ao programa de vocês, que consiga assim, levar muito material, muita coisa sobre fotografia para as pessoas que realmente gostam de fotografia. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Fique agora com uma dica de ouro. A minha dica é continuar sempre tentando. A gente conversou esses tempos sobre prêmios, e prêmios são importantes, mas a gente não pode esquecer que para um prêmio que uma pessoa ganha, geralmente tem 10 que se inscreveu e não chegou a ser selecionado. Então é controlar a frustração e seguir tentando, seguir acreditando e mergulhar no que gosta de fazer.